Aquece, agora está mesmo a aquecer a corrida às presidenciais, mas no campo socialista está tudo mais atrasado, só lá para sábado é que haverá novidades. À direita, Mariana Leitão é a candidata apoiada pela Iniciativa Liberal e, se dúvidas houvesse, Luís Marques Mendes despediu-se do comentário político e está aberto o caminho para ser o candidato apoiado pelo PSD. Vai apresentar a candidatura oficial na quinta-feira. São temas para a Judite França e a Raquel Abcacis sinalizarem neste semáforo político. Marques Mendes, nessa despedida ontem na SIC, já começou a vestir o fato para a campanha, Raquel? Sim, pelo menos já apresentou as 3 prioridades que tem como candidato presidencial. Deixa ver se me recordo. Uma tem que ver com a transparência, a outra com a ética. Com a ética. A outra com o estimular o otimismo no país, e há uma terceira que é... Falta-me agora. Eu lembrava-me da Devemos lá ética chegar e da ambição. até ao fim do sinal do semáforo. Mas Luís Marques Mendes, no fundo, decidiu acelerar o calendário, não era este? Estabilidade, estabilidade, exatamente. Estabilidade e confiança, não é? Exato, estabilidade e confiança, no fundo apontando para a sua experiência política e para a sua capacidade de fazer pontes num cenário político parlamentar que está muito fragmentado. Sim. E que vai seguramente precisar disso nos próximos tempos. E, portanto, no fundo, com 3 palavras, apresentou ali um projeto político. E algo que ele foi sempre também defendendo no seu espaço de comentário, essa questão da estabilidade, a necessidade de encontrar estabilidade. De encontrar pontes e de encontrar Exatamente. Entendimentos entre as várias forças políticas. E, portanto, no fundo, faz valer com estas 3, com este mote de 3 características, aquilo que ele vai querer apresentar como qualidades próprias para a campanha presidencial. Mas eu dizia que ele decidiu claramente acelerar este processo. Ele não tencionava apresentar-se tão cedo. Ao que sei, havia uma pressão dentro do próprio PSD, da liderança do PSD, e até de Marcelo Rebelo de Sousa, para que ele avançasse o quanto antes. Eu acho que há uma preocupação grande com aquilo que as sondagens acabam por nos dizer e por tornar cada vez mais credível, que é que o Almirante Gouveia e Melo, com alta probabilidade, e se nada de muito extraordinário acontecer, será o próximo Presidente da República. E, portanto, Marques Mendes até já enviou um recado ao outro ontem também nesse comentário. Sim. Gouveia e Melo, por causa da questão da experiência política. Certo. Embora se tenha esquivado a fazer um comentário sobre a hipotética candidatura presidencial do Almirante. Mas ele, no fundo, com isto, acelera o processo, entra mais cedo no terreno, é talvez o primeiro a entrar no terreno com os 2 pés. Começou ontem, mas na quinta-feira vai ter um segundo capítulo da sua apresentação formal, e eu acho que o faz por 2 motivos. Um primeiro motivo porque é sabido também que dentro do PSD a escolha de Marques Mendes não era unânime e, portanto, o facto de ele avançar mais cedo impede que no PSD aconteça o mesmo que daqui a pouco a Judite vai falar, que é uma divisão interna dentro do partido sobre que candidato apoiar e poderem surgir outras hipotéticas candidaturas. Por outro lado, Marques Mendes, nas sondagens que saíram na última semana, tem uma má notícia na sondagem do Expresso e da SIC, que o põe, no fundo, atrás dos potenciais candidatos socialistas e, portanto, em terceiro lugar, embora todos dentro de um empate técnico. Sim. Mas é uma meia má notícia, porque no caso de ir a uma segunda volta, ele é o que faz melhor. Exatamente. E depois, no dia seguinte, na sondagem que o Correio da Manhã publicou, ele é a pessoa apontada para ir à segunda volta, o que lhe dá esperanças de poder recuperar o caminho que não tem conseguido fazer até aqui, apesar de estar no comentário televisivo e ter recordes da audiência. Ele tem semanalmente mais de 1 milhão de espectadores, mas isso não faz dele o candidato preferido dos portugueses. E eu sair rapidamente do comentário e tentar começar a fazer o caminho do candidato presidencial, também aquilo que Marques Mendes quer é, no fundo, descolar desta ideia de que é um clone de Marcelo Rebelo de Sousa. O histórico das nossas presidenciais diz que os portugueses normalmente escolhem um candidato com características diferentes do candidato anterior. E Marques Mendes estava a sofrer
dessa identificação muito frequente com o percurso de Marcelo Rebelo de Sousa, com a ideia de que o comentador popular na televisão pode dar um bom Presidente da República. Que nem teve de fazer campanha. Exatamente, nem teve de fazer campanha. A campanha oficial, ou seja, fez campanha muito tempo. E neste caso Marcos Mendes tem, e as sondagens também o dizem, tem uma vantagem. Ele de facto tem muita notoriedade, é uma pessoa conhecida entre os portugueses. Agora, precisa de ser conhecida por razões diferentes das de ser comentador. E eu acho que é isso que faz com que Marcos Mendes avance mais rapidamente, embora ontem também não teve uma boa notícia do meu ponto de vista, porque o anúncio de que a Iniciativa Liberal vai ter um candidato próprio torna isto quase cada partido seu candidato, e isso para os candidatos que são apoiados pelos partidos não é bom, e é uma boa notícia para o Almirante Gouveia e Melo. Olhando aqui para este anúncio de Marcos Mendes, Judite, o que é que te pareceu também este anúncio ontem, ou este início de anúncio vai ser apresentado na quinta-feira, mas este posicionamento de Marcos Mendes, antes daqui a bocadinho falarmos do PS? Eu acho que de facto Marcos Mendes sentiu-se na obrigação de avançar com tempo e avançar com quase um ano de antecedência, exatamente para fazer aquilo que a Raquel estava a dizer, que é para ter tempo de fazer campanha e deixar de estar colado à imagem que também se cola necessariamente, que é a imagem do político que faz comentário. E objetivamente... E que neste caso ainda por cima tinha constrangimentos cada vez maiores, porque cada vez mais era difícil mostrar que era um comentador independente, como ele ontem fez questão de também tentar sublinhar. Sim, ontem foi um belo momento de campanha também, já, não é? Com aquelas as flores, aquelas despedidas e mesmo as peças anteriores, sim, não é? Sim. Além do balanço dos 12 anos, houve uma reportagem muito interessante feita em FAF, onde se mostrava que ele começou a ser político aos 19 anos. Sim, começou a ser político aos 19 anos como vice-presidente da Câmara, mas também era um grande guarda-redes. Claro. Portanto, houve ali um momento apesar de ser humano. Pequenino. Era pequenino, mas era muito ágil. Exato. Disseram os seus amigos desse tempo. E, portanto, eu acho que, de facto, Marcos Mendes precisava de sair do comentário, apesar da exposição televisiva ser muito boa para quem quer fazer campanha, naquela circunstância ia ser muito complicado não estragar os 12 anos que estão para trás, em que, enfim, tentou, de facto, muitas vezes ser isento e aliás, ontem, fizeram questão de ir buscar momentos em que disse mal do governo de Pedro Passos Coelho, por exemplo, etc. Agora, naquilo que se vê de Marcos Mendes não se vê no Partido Socialista. Portanto, aquilo que se vê no PSD não se vê no PS. E o PS já não vai conseguir sair disto e resolver a questão das presidenciais sem deixar divisões à vista. Seja qual for a escolha agora, o partido fica com uma fratura exposta. Deixa-me só dizer até que Pedro Nuno Santos está neste preciso momento a falar no Largo do Rato e diz que não depende de nós que haja apenas um candidato. Esse é um problema, e eu ia falar exatamente da questão de Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos não tem culpa do que está a acontecer, porque de facto, a não ser que tivesse resolvido a questão muito cedo, ele próprio... Nada de novo no Largo do Rato. Sim. Não, o Largo do Rato faz isto enfim, fez isto em 2006, fez isto em 2016. Pior, Pedro Nuno Santos tinha dito quando era naquele seu momento de comentador, criticado muito António Costa por, em 2016, ter permitido que houvesse Maria de Belém e Sampaio da Nova, e ter apoiado Maria de Belém contra Sampaio da Nova, dizendo: comigo, a secretário-geral, haverá apenas um candidato apoiado pelo Partido Socialista, não vamos cometer os erros do passado, etc. E vê-se nesta circunstância, empurrado por fações do partido, sem ter conseguido desenvencilhar-se disto. E agora o que é que acontece? Acontecem posições extremadas em torno de António Vitorino e de António José Seguro,
E essas, de facto, Pedro Nuno Santos só pode dizer que são da responsabilidade de quem as faz. É evidente que, por exemplo, Ana Gomes a criticar de uma forma absolutamente, enfim, arrasadora António Vitorino, sendo Ana Gomes uma pessoa que, aliás, foi ao facto político do Diogo Teixeira Pereira, de fazer aqui uma pequena promoção do nosso ex-camarada, que trabalhou aqui também muitos anos. A verdade é que Ana Gomes é uma pessoa muito próxima de Pedro Nuno Santos. E quando tudo parecia encaminhar-se para que António Vitorino fosse o candidato escolhido no sábado, sem o próprio avançar, é difícil ser o escolhido. O que podem fazer é o que António José Seguro já tinha dito, que acha que vai acontecer, ele próprio, que é fazerem um perfil que assenta como uma luva em António Vitorino. Um pouco como o PSD fez também já há algum tempo, mas já sabendo que Marcos Mendes estaria inclinado para avançar. Sim, mas Marcos Mendes facilitou muito a vida a Luís Montenegro, não é? Coisa que nem António Vitorino nem António José Seguro estão a fazer, nem Mário Centeno fez, porque de facto Pedro Nuno Santos estava apostado que Mário Centeno se chegaria à frente. Exato. Não é? Portanto, Pedro Nuno Santos teve muito azar aqui. Agora, também tem havido muitas críticas violentas a António José Seguro, por exemplo, as de Santos Silva, que também foram muito agrestes, e portanto nem Vitorino nem Seguro vão pacificar o Partido Socialista. Agora, imagina-se a repetição do pior pesadelo de Pedro Nuno Santos, caso António José Seguro avance sem o apoio do partido, que é mais umas presidenciais em que o PS está dividido, e perdeu em 2006, perdeu em 2016, só não perdeu em 1986, porque, enfim, não vale a pena estar aqui a fazermos a história, mas de facto também houve mais do que um candidato da área do Partido Socialista. É sempre. E só não acontece. O Partido Socialista tem um problema com as presidenciais. Deixa-me só dizer isto, porque não aconteceu em 1996, porque Jorge Sampaio decidiu avançar em fevereiro, a um ano de distância, sem pedir autorização a ninguém, deixando António Guterres naquela circunstância de ter de o apoiar. Mas agora fevereiro já é tarde. Quer dizer, ainda não é tarde. A reunião do Partido Socialista da Comissão Nacional é no sábado. No próximo sábado. Esta semana pode ser a semana da loucura e de repente estar tudo preparado para avançar. A verdade é que nós ouvimos de António José Seguro que é um homem livre e que não está dependente do timing de ninguém. Com dois candidatos, o Partido Socialista vai fazer uma divisão ainda maior à esquerda, portanto, aí fica, de facto, qualquer hipótese de haver uma vitória da área da esquerda, acaba. Se o Partido Socialista tiver dois candidatos. Então, no dia em que houver debate Vitorino Seguro, se avançarem os dois... Então aí será muito complicado, de facto, para Pedro Nuno Santos. A questão é, Seguro até pode não avançar. Eu acho que é muito difícil neste momento não fazer. Sim. Não avançar será muito complicado. Quer dizer, vai perder a face em relação a tudo aquilo que tem demonstrado e tem feito. Sabemos que Gouveia Melo parte com enorme vantagem. Também sabemos que André Ventura está a conseguir segurar o seu eleitorado, aparentemente, pelas sondagens que têm aparecido. Aparentemente, o PS é que não está a conseguir segurar o seu eleitorado, até porque nas sondagens aparecem 3 ou 4 candidatos, quer dizer, na última já deixou de aparecer Mário Centeno, mas Vitorino ainda apareceu, na do Expresso ainda apareceu Mário Centeno e era o que fazia melhor. Era o que fazia melhor. Sim, Mário Centeno foi sempre o que fez melhor nas sondagens, não é? A questão é que estas notícias todas e sobretudo estes comentários da Ana Gomes no fim de semana fazem acreditar que António Vitorino, que não deu, enfim, não deu o seu agramã, não é? Não deu nunca nenhum sinal, e nós sabemos do passado dele como é hesitante nestas tomadas de decisão, se estas declarações não terão sido fatais para que o próprio Vitorino não esteja entre as sondagens e o que tem vindo a ouvir. Não esteja também ele com vontade de não aceitar avançar. este desafio. Seja como, deixa-me só concluir isto, porque seja como for, o partido já está dividido. Seja como for, o partido já está dividido. Portanto, vai ser depois muito complicado estar a fazer entrevistas a alguns dos apoiantes de António Vitorino e dizer, então, António José Seguro é um bom candidato, vai apoiá-lo, vai descer, vai fazer a descida do chiado. Quer dizer, o que é que responde? Tanto as duas partes, não é? O que é que vou responder nessa circunstância? E, portanto, parece-me teremos de esperar complicado. por sábado à partida pela Comissão Nacional do PS. Faltam só as cores, minhas senhoras. Judite. Eu vou dar um vermelho
ao Partido Socialista, porque de facto acho que cai sempre no mesmo erro e que não havia necessidade. Eu dou um amarelo a cair para o verde, ou seja, é melhor começar a andar que se faz tarde. Para tentar conseguir ter bons resultados e portanto é assim. Queres que a malta acelere no amarelo, não é? É assim, é aquela teoria do acelera no amarelo. Exato. E agora aceleramos, é isso, aproveitamos este amarelo para sair do semáforo político. Estamos de volta amanhã.